Hoje eu quero falar com vocês sobre como ter resultados diferentes em circunstâncias iguais. Diga comigo, como ter resultados diferentes em circunstâncias iguais. Por diversas vezes na Bíblia, nós vemos alguns personagens passando por algumas experiências, como a que está descrita lá em Números 13, onde Moisés chamou 12 espias, e havia uma ordem de Deus, para que Moisés escolhesse um de cada tribo, e enviasse para espiar, para ver se era boa ou ruim uma terra que Deus havia prometido. Imagine, a circunstância era a mesma para todos os espias. Mas acontece que os relatos foram diferentes. Eles foram à mesma terra, mas 10 tiveram um tipo de relato. E eles viveram a consequência da sua visão. E apenas 2 tiveram um outro relato, Josué e Calebe. E eles também, junto com toda a nação, viveram a consequência daquela visão. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Davi, que estava ali junto com seus irmãos, num campo de batalha. Ele havia levado o alimento para os seus irmãos, e ele viu um gigante incircunciso afrontando o exército do Deus vivo. A situação era a mesma para todo mundo. E o interessante é que os seus irmãos diziam: puxa, nós vamos ser derrotados, agora não tem mais jeito. Mas aquele jovenzinho, ele teve uma visão diferente na mesma circunstância. E ele olhou para aquele gigante e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Atitudes diferentes em circunstâncias iguais nos levarão a viver consequências também diferentes. Você pode dizer amém? Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Se enquanto você está abrindo, quiser dar um glória a Deus, um aleluia, já vai aproveitando que a circunstância é igual para todos, mas a nossa atitude pode ser diferente. Aproveita e incendeia esse irmão, essa irmã que está do seu lado aí. Dá um glória a Deus. Começa a reconhecer a Deus na tua vida. Porque enquanto reconhecemos a Deus, os milagres começam a acontecer em nós. Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso de número 5. Quem achou diz aleluia. Quem não achou diz misericórdia. Oh, tem mais aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Está escrito assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto, como uma árvore no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Senhor, nós hoje nos abrimos para a tua palavra que transforma. Hoje a circunstância é a mesma para toda a tua igreja, mas eu quero te pedir, alinhe as nossas atitudes em nome de Jesus Cristo. Pai, nós declaramos em nome de Jesus a glória do Senhor estabelecida sobre a tua igreja nessa noite.
Em o nome de Jesus, tomamos autoridade nas regiões celestiais. Proibimos toda e qualquer voz contrária à tua. Declaramos que essa é noite de vida, que essa é noite de cura, que essa é noite de libertação. Porque confiamos no Senhor e declaramos que haja salvação, que haja socorro e que hajam milagres. Abençoamos agora também os nossos pastores. Toma pastor Keison, pastora Laudijane, toda a sua família. Declaramos a glória de Deus estabelecida sobre eles e o renovo do Senhor, manhã após manhã, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sobre o que eu vou falar hoje? Eu já disse a vocês. Não precisa ter medo de errar. Como ter resultados diferentes em circunstâncias iguais. E é possível sim ter resultados diferentes, mesmo que as circunstâncias sejam as mesmas. E eu quero falar hoje com vocês sobre alguns passos e algumas atitudes para que isso aconteça. Primeiro, decida hoje, não é amanhã, em quem você confia. Olha, nós sempre confiamos em alguém. E porque sempre confiamos em alguém ou em alguma coisa, nós não desistimos de tudo. Porque se não confiássemos, se não houvesse esperança, certamente já haveríamos desistido de tudo que nos cerca. Porque não haveria perspectiva do novo. Mas nós confiamos. A grande questão é em quem confiamos. Em quem temos posto a nossa confiança. O texto nos diz: maldito é o homem que confia nos homens e faz da sua humanidade, do seu braço mortal, a sua força. Esse se afasta do Senhor. Então, a primeira alternativa da qual podemos confiar é na nossa própria força. Nos nossos contatos, na nossa eloquência, sabe, na nossa inteligência, na nossa influência, no poder, nas conexões, nos amigos, nos empregos, talvez nas finanças, nos recursos, mas isso tudo nos afasta do Senhor. Porque Deus não dará a glória dele a outra pessoa. Pastor, mas existem pessoas que não conhecem a Deus e têm sido aparentemente bem-sucedidas? Com certeza. Mas bem-sucedido a que preço? E será que é só a casca por fora? Nós vemos muitos relatos de artistas, de milionários, em ruína, em depressão. Esses dias saiu na mídia, essa semana, de um cantor famoso, explodiu, ganhou muito dinheiro, desse dos sertanejos, que está em depressão, está envolto numa síndrome de pânico, e um dos seus relatos dizia que ele está passando por isso porque deixou os caminhos do Senhor. Deus não dará a glória dele a outro. Ele ama os seus filhos e ele mesmo trata de trazê-los ao lugar certo. Será que existe algum de nós hoje que tem olhado apenas para a força do seu braço? Talvez essa seja a resposta pela qual você não tem conseguido, ou eu, avançar para os lugares onde queremos avançar. Onde achamos que devemos avançar ou que já deveríamos ter avançado. Nós estamos no penúltimo fim de semana do ano de 2015. E essa é uma situação propícia para fazermos uma reflexão. Mas a Bíblia diz também: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Esse é o homem que confia no Deus, aquele que fez todas as coisas e que governa todas as coisas no poder da sua palavra. Aquele que tem todas as coisas sobre o seu controle. E mesmo quando não entendemos todas as coisas, e quando eu digo ter entendimento, é ter uma visão completa da situação, podemos acreditar que Deus não nos desampara e que Ele
faz com que a sua palavra se cumpra sobre a minha e sobre a sua vida, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você está aqui hoje à noite, eu posso lhe garantir, tudo tem cooperado para o seu bem. Ainda que você não esteja entendendo todas as situações, então por isso hoje, o que eu e você podemos, precisamos e devemos entregar a Deus é a nossa confiança. Diga, confiança. A confiança é a junção da fé mais a esperança. Quando conseguimos juntar a nossa fé, e a Bíblia nos diz acerca da fé, ela está envolta nas coisas que não conseguimos ver. A nossa fé é construída junto com a nossa esperança. E que esperança é essa, pastor? A esperança é construída em meio às experiências que temos com Deus. Quantas experiências Deus tem tido? Você tem tido com Deus? Porque a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. Diga, perseverança. A perseverança, experiência. Diga, experiência. E a experiência produz esperança. Essa é a tríade da nossa caminhada com Deus. Todos nós, eu que estou aqui e você que está aí, com certeza já passamos ou estamos passando por alguma tribulação. Mas mesmo em meio às tribulações, eu e você podemos e devemos entregar a Deus a nossa confiança. Porque eu quero lhe dar uma notícia nessa noite. Deus não muda. Aquele mesmo que te amou e que te socorreu tantas vezes, continuará estendendo a mão para você e não te deixará naufragar. Hoje, eu e você precisamos entregar a Deus a nossa confiança. A confiança é a reação que Deus espera de um filho. Quando confiamos em Deus, agradamos o coração dele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje, decida em quem você vai confiar. A segunda coisa, escolha hoje qual é o seu lugar. Diga, eu preciso escolher o meu lugar. Que lugar é esse? A Bíblia diz no texto: em uma situação ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Nessa situação se escolhe viver na solidão, arbusto no deserto, sozinho. A Bíblia diz no provérbio de número 18, diz, o que está escrito lá? O solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Às vezes, em meio aos problemas e aos conflitos, buscamos uma fuga na solidão. E a solidão é o contrário do que Deus nos mostra. A Bíblia diz, onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre? Na comunhão, diga comunhão. Deus não colocou esse irmão do teu lado sem motivo. Dê uma olhada para o seu irmão. Olha o quanto ele é bonito, o quanto ela é bonita. Olhe para ele e diga assim, Deus caprichou. Deus caprichou. Porque cada um de nós somos únicos. Nem a minha digital é igual à sua. Deus caprichou, Ele pensou em cada um de nós nos mínimos detalhes. E quando optamos em ser como esse arbusto no deserto, optamos também por estar sozinhos. E esse nunca foi o plano de Deus. Nem quando Deus plantou o homem na terra, Ele deixou ele sozinho. Todos os dias, na viração do dia, quem vinha estar com o homem? Diga, o próprio Deus.
Agora eu quero lhe dar uma dica. Deus não muda, viu? Diga, Deus não muda. Ele quer estar contigo todos os dias. Ele quer estar com você todos os dias. E esse lugar é o lugar da ansiedade, é o lugar do medo, é o lugar das manifestações da desconfiança, é o contrário da confiança. Quando nos isolamos e vivemos debaixo das preocupações, estamos no lugar da desconfiança. E esse texto traz algo muito sério. Ele diz que o homem que está assim, ele não consegue ver bem algum. Quando estamos em uma situação como essa, ainda que Deus esteja agindo em nosso favor, e eu posso lhe garantir, Ele está, você pode dizer amém? Não conseguimos ver a atuação de Deus. Não conseguimos ver nada além das nossas dores, das nossas angústias e das nossas tribulações. Quando estamos em lugares como esse, muitas vezes nos comportamos como o povo de Israel. Veja bem, o povo de Israel tinha visto Deus levantar contra o Egito as 10 pragas. Foram manifestações de Deus tão fortes que ele desbancou todos os ditos deuses do Egito. Eles viram Deus abrir o mar vermelho. Eles passaram a pés enxutos. Eles viram Deus tirar a água da pedra. Mas logo na primeira dificuldade, eles disseram ao Senhor: Senhor, nós vimos que o Senhor fez essas coisas, mas poderá o Senhor também dar comida para nós? Deus não muda. Mas em situações como essas, nós não conseguimos enxergar a manifestação de Deus. Veja bem, o povo de Israel olhou para Deus e disse assim: ah, que saudade do Egito, porque lá nós tínhamos cebola. Meu Deus, já pensou que é trocar a bênção de Deus por um churrasco de cebola? Quem gosta de cebola aqui? Eu não sou muito fã de cebola, mas eu acredito que até você que gosta de cebola, eu não sei porquê, quando eu falo de cebola eu só lembro do Shrek. Mas até você que gosta de cebola, venhamos e convenhamos, não é a comida mais gostosa que tem sobre a face da terra. O povo de Israel estava sendo cuidado por Deus e com saudade das cebolas. E muitas vezes nós olhamos para esse povo, condenamos ele, mas nós estamos olhando para trás e dizendo: meu Deus, mas a minha vida antes era dessa forma, com saudade da nossa vida antes de Jesus. Isso não pode acontecer. Será que estamos assim? Essas são atitudes daqueles que são como arbustos no deserto. Deserto é lugar de sequidão, é lugar de dificuldade, mas não conseguem reconhecer a Deus. Olhe para mim. O que Deus fez por você essa semana? Eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo tem cuidado de você. Pastor, mas eu tenho tantas necessidades, eu estou no dia 20 de dezembro de 2015 e não alcancei o que eu esperava alcançar. Mas eu quero fazer um exercício com você agora. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não me atrapalhe. Que agora eu vou fazer um exercício aqui. Agora, olhe para mim, porque o exercício é difícil. Respire bem fundo. Agora solte o ar. Deixa eu lhe dar uma notícia. O que você acabou de fazer é um milagre. Os médicos não conseguiriam fazer o que você fez agora, se não fosse uma intervenção de Deus. Muitas pessoas dariam toda a sua riqueza por mais um suspiro. Mas o Deus
a quem eu e você servimos, tem mantido a sua vida, tem cuidado de você, e eu posso lhe garantir, vai melhorar! O que Deus fez por você em 2015? Enumere aí na sua mente 3 coisas. Escolha 3 coisas, apenas 3 coisas que Deus fez por você em 2015. Eu quero compartilhar as minhas. Deus me deu um filho em 2015. Deus me deu uma cirurgia bem-sucedida. Eu precisei passar por ela. Mas Deus cuidou de mim em todo o tempo. Minha filha de 12 anos leu a Bíblia inteira. Isso é uma vitória. Às vezes nós consideramos vitória somente coisas financeiras. Mas um respirar, uma amizade, uma porta aberta, tudo isso é bênção de Deus e é vitória. Você conseguiu enumerar as 3 coisas? Quem conseguiu enumerar as 3 coisas? Não, a mão do crente é leve. Faz direito. E agora, no seu lugar, não precisa ficar em pé, não. Eu queria dar um louvor a Deus pelo que Ele já fez. Nós vamos fazer o contrário do que o povo fez. Você topa? Vamos? Diga assim então comigo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga, te agradeço, diga. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Oh, santo é o teu nome, Senhor! O outro é ser como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Esse segundo lugar é o lugar da constância e da dependência. Veja bem como a expressão, ele é como árvore plantada. Se uma árvore está plantada, você não consegue sequer remover ela. Ela está estabelecida naquele lugar. E uma árvore plantada, ela só pode fazer uma coisa: ser constante, porque não anda, e dependente daquele que cuida e que vai mandar o sustento, o suprimento. Ele estende as suas raízes para o ribeiro. Esse estender raízes fala de sustento, porque aquela árvore tira daquele ribeiro, daquele rio, todo o sustento, os nutrientes que ela precisa para sobreviver. As raízes também falam de alicerce, falam de sustentação. Isso é o que acontece com aquele que decide confiar em Deus. Ele estará em todo tempo sustentado, alimentado, cuidado e constante no Senhor. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Você pode dizer amém? Suas raízes estão em lugares profundos, porque elas vão por baixo da terra até o ribeiro. Enquanto eu estava preparando essa palavra,
eu me lembrei de uma experiência quando eu era ainda criança. Meus pais moram em Taguatinga até hoje, e eu morava junto com eles quando criança, e na nossa casa nós tínhamos um enorme pé de abacate manteiga. Eu não sei quantos conhecem abacate manteiga, é um dos abacates mais deliciosos que existem. Ele era muito macio e os abacates eram bem grandes mesmo, de forma que esse abacateiro para mim era uma alegria, porque quando dava uma época de férias como essa, os meninos iam para a rua soltar pipa. E o abacateiro era muito grande, o que acontecia? As pipas ficavam no abacateiro. Para quem sobrava as pipas? Moá. Sobrava para mim. Eu já sabia, tempo de férias eu não precisava comprar pipa. Era só buscar no abacateiro, que sempre tinha uma série de pipas lá, que vinham e ficavam enganchadas naquele abacateiro. O abacateiro trouxe muito sustento, foi muito bom, mas chegou um dia que meu pai precisou avançar a casa e cortar o abacateiro. Foi uma verdadeira ginástica. Teve que chamar bombeiro, conseguimos cortar o abacateiro, mas o abacateiro ficou com um toco assim. E aí que entrou o grande dilema do abacateiro. Por quê? Nós pensávamos que o abacateiro estava morto, mas ele estava vivo. De repente o abacateiro começava a florescer. E, puxa, eu pensei que tinha morrido, mas está lá, está florescendo. Como que a gente vai ter que fazer para eliminar esse abacateiro? Vamos buscar as raízes. Aí que deu trabalho. Porque as raízes desse abacateiro eram tão profundas que elas estavam na casa dos nossos vizinhos, tanto da direita como da esquerda. Nós tivemos que mexer na casa dos vizinhos para conseguir resolver o problema do abacateiro. O abacateiro tinha raízes muitíssimos profundas. Olha, nós não estávamos vendo as raízes desse abacateiro. Da mesma forma, quando nós construímos raízes em Deus, quando nós estamos nesse lugar de sustentação, muitas pessoas não estão conseguindo ver as nossas raízes, às vezes nem nós mesmos. Sabe aquele tempo que passamos com Deus, que as pessoas do nosso lado não estão vendo, mas Ele está vendo? Não se engane, raízes profundas estão sendo edificadas. Você pode dizer amém? E então eu me recordei de uma rema que um jovem compartilhou comigo depois de conversar com o pastor Marcos. No livro de Josué, está relatado a travessia do Rio Jordão. Mas aconteceu algo muito especial que nós jamais podemos desprezar. Quando eles estavam atravessando uma experiência muito semelhante à do Mar Vermelho, porque assim como Deus foi com Moisés, Ele foi com Josué. Quando eles estavam atravessando, Deus havia dado a Josué uma palavra e dito a ele assim: escolha 12 pessoas, uma de cada tribo. E o que eles farão? Eles retirarão de onde os sacerdotes ficaram. Cada um tirará uma pedra e colocará no ombro. Diga, ombro! E com essas pedras, eles construirão um altar. E esse altar vai servir para que quando as pessoas passarem e perguntarem, que altar é esse? Eles dirão, esse é o altar ao Deus de Israel, que abriu o Jordão e o povo passou a pé enxuto. E esse altar ficava visível. Esse altar era um altar público. Diga, altar público. Mas ele deu uma direção ao próprio Josué, que Josué também levantasse naquele lugar, no meio do rio, um altar com 12 pedras, e deixasse ali no rio. Isso aparentemente é algo conflitante. Por quê? Porque o rio ia voltar ao seu lugar, e quando o rio volta para o seu lugar, o que acontece? O altar fica submerso, escondido. Diga, altar escondido. Esse altar, sabe o que é? O altar da intimidade. O altar da intimidade ninguém está vendo.
Quando o rio volta para o seu lugar, ninguém está vendo, mas ele está lá. Deus está vendo o altar da intimidade. Ele sabe que ali o povo obedeceu. E tem um detalhe muito interessante. O altar da intimidade, o lugar das raízes profundas, nos impede de voltar para o deserto. Sabe por quê? Se algum dia tentarmos voltar, vamos tropeçar nele, e ele não permitirá que voltemos ao lugar que vivíamos antes. Quando construímos raízes profundas e altar de intimidade, nós sempre viveremos o novo de Deus, e sempre haverá suprimento, e sempre haverá provisão, porque não voltaremos jamais aos lugares antigos. Nós seremos como árvores frondosas diante da presença do Senhor. Você pode dizer amém? Às vezes, amados, nos momentos de conflito junto aos ribeiros das águas, o altar construído nesse lugar de intimidade, o altar construído no lugar secreto, onde ninguém está vendo, ele será fundamental, porque em determinados momentos da nossa vida, quando se manifesta sobre nós, se projeta sobre nós, o fracasso, a aflição, o abandono, a traição, o abuso, o desemprego, a solidão, a perda de um ente querido, nossa alma só consegue ver a dor dela mesma. E o que nos impede de voltar atrás para a antiga vida é o altar da intimidade. Eu quero te encorajar, nós vamos começar daqui a alguns dias um novo ano, a edificar com todas as tuas forças o altar da intimidade, porque 2016 é ano de viver o extraordinário, e é ano de estar com raízes profundas no Senhor. Você pode dizer amém? Dê um forte aplauso aí. É nesse lugar da perseverança que a nossa fé é ressuscitada e que confiamos em Deus, porque não conseguimos voltar, mas olhamos para frente e vemos o altar público erguido e nos lembramos daquilo que Deus sempre fez e continuará fazendo por nós, porque esse é o lugar de Deus para nós. Você pode dizer amém? E em terceiro lugar, eu quero hoje te convidar a crer no amor de um Deus que surpreende. Diga, o amor de Deus sempre me surpreenderá. O texto que nós lemos diz assim: Ele não temerá quando chegar o dia do calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Quem crê, não se deixa abalar por más notícias. Porque as más notícias, elas fazem parte da trajetória. Mas aquele que crê, não se abala por elas. Olha, Deus proveu ao povo de Israel, quando ia saindo do Egito, durante o dia, o que estava sobre eles? Uma coluna de nuvem. E à noite, o povo estava desamparado? Não, o que tinha sobre eles à noite? O que tinha sobre o povo? Uma coluna de fogo. Sabe? Mas, às vezes, nós precisaremos ou passaremos pelo calor. O texto diz, não temerá quando chegar o calor. O calor fala de deserto e de dificuldades. Nesses momentos, nós não podemos nos esquecer que Deus está conosco, mesmo que nossa oração pareça que não foi respondida, e que a resposta não se pareça nem um pouco com aquilo que a gente esperou. Nunca se esqueça que Deus responde. Eu quero hoje fazer esse exercício com vocês. Estenda a sua mão e diga assim: Deus responde, diga, Deus responde, sim, não e espera. Às vezes nós achamos que Deus só responde sim.
Mas existem dias em que a resposta de Deus parece não, ou espera. Nesses momentos, Deus não perdeu o controle e não nos abandonou. É preciso estar com Deus mesmo em dias difíceis. Preste atenção, como seria a nossa reação se passássemos por uma experiência como Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus estava com eles? Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim ou não? Mas olhe para mim, eles precisaram passar pela fornalha de fogo. Talvez aos meus olhos Deus não houvesse respondido às orações deles. Mas quando o rei Nabucodonosor os chamou e disse a eles: vocês terão que fazer como todos os outros da terra. E eles disseram não. E ele disse: então vou lançá-los na fornalha. E eles disseram: nós cremos que Deus pode nos livrar. E ainda se formos ali, iremos adorando o nosso Deus. Sabe? Pessoas assim são pessoas que conhecem o lugar da confiança. Eu penso que em muitos lugares e em muitas casas o evangelho tem perdido qualidade. Porque apenas se passa uma perspectiva de um Deus que diz sempre sim. Mas Deus disse sim de uma forma diferente. Eu vou livrar vocês, mas vocês terão que passar. Porque a tribulação produz, vamos lá, eu já falei com vocês, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. É assim que Deus trabalha conosco. Mas por ter aguentado e permanecido e confiado, Sadraque, Mesaque e Abednego puderam viver a experiência de ter Deus com eles no meio da fornalha. Todo um reino foi transformado por causa da vida desses homens que decidiram confiar. Daniel teve que passar pela cova dos leões. Deus não livrou ele da cova. Mas porque ele passou pela cova, ele conheceu um Deus que tapa, que fecha a boca dos leões. Senhor. Deus hoje está fechando boca de leões que estavam armadas contra você. Tem gente aqui, eu vejo, que já está lá, passando pelo meio da tribulação. E hoje eu quero te dizer, confia em Deus. Confia em Deus, porque Ele não te desampara. Ele está com você. E Ele não permitirá que os leões triunfem contra a tua casa, contra a tua família e contra a tua vida. Deus não abandonou José. Mas José teve que passar por uma cova. José teve que passar por uma afronta. E José teve que passar por uma prisão. Já pensou? Será que eu e você permaneceríamos com a mesma fé, tendo passado por uma cova, por uma afronta e por uma prisão? Sabe, nós precisamos reavaliar a nossa fé. Porque às vezes na primeira tribulação nós dizemos: onde está o Senhor? Deus estava com José. E porque estava com José, toda a nação de Israel foi salva no meio da fome. Estava ali o seu pai e os seus irmãos, as tribos de Israel, que viveram por causa de um homem que não abandonou a sua fé. Imagina se você tivesse sido lançado na cova, no meio da primeira tentação, se você e eu estaríamos prontos para permanecer firmes? Nós precisamos reavaliar a nossa fé. Paulo e Silas na prisão, eles estavam fazendo a obra de Deus e tiveram seus pés amarrados. Sabe o que eu acho mais interessante? Eles não foram reclamar, eles não foram questionar Deus. Sabe o que eles fizeram? Adoraram o Senhor, com pés amarrados, no meio da aflição. Mas aquilo foi instrumento de salvação. Sabe, aquele louvor foi tão grande que fez o lugar tremer. E agora a minha pergunta para você é outra.
Você está passando por algum deserto hoje? Tem alguma dificuldade? Eu tenho. Você sente seus pés e mãos atadas às vezes? Eu não sei como agir, pastor. Eu sei como você e eu devemos agir. Nós devemos, em meio às tribulações, olhar para os céus e dizer assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero te permitir ter um momento de louvor a Deus. Agradeça a Deus no meio da angústia, da tribulação agora. Deixa Ele fazer as cadeias tremerem e te trazer para o lugar da liberdade. E nós só entramos nele quando conseguimos ver além. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para Deus nessa noite e deixe Ele transformar o teu destino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Uma das coisas que me apaixona é que diz que não temerá quando chegar o calor. Mesmo em meio a tribulações, eu e você temos milhares de motivos para adorar. E o texto continua nos garantindo algumas coisas que são fundamentais. Ele diz assim: as suas folhas sempre estarão verdes. Sabe o que são folhas verdes? Folhas verdes fala de saúde. Porque quando uma planta tem folhas verdes, ela está saudável. Haverá saúde em todo tempo, mesmo em meio às tribulações. Você pode dizer amém? E fala de provisão, porque se as folhas estão verdes, é porque o processo de fotossíntese está acontecendo. E a saúde está naquela planta. Quando estamos plantados no Senhor, mesmo em meio ao calor, as outras plantas podem estar secas, mas nossas folhas serão verdes. E a Bíblia continua dizendo: não ficará ansioso em ano de seca, e nem deixará de dar frutos. Diga frutos. Esse é aquele que está plantado em Deus. E mesmo em meio ao deserto e às tribulações, ele se destaca de todos os outros. Porque no meio do deserto não existe alimento e não existe suprimento.
Mas aquele que está em Deus não deixa de dar frutos. Frutos fala de provisão para você e provisão para as outras pessoas. Jamais faltará na minha e na sua vida provisão para nós. E nós sempre abençoaremos outras pessoas, porque estamos plantados no Senhor. Essa é promessa de Deus para mim e para você. Eu quero mais uma vez te perguntar: como ter resultados diferentes em circunstâncias iguais? E eu quero te relembrar e te dizer: decida hoje em quem você confia. Escolha qual é o seu lugar. Não confie no seu próprio braço, confie no Senhor. Qual é o seu lugar? O lugar da solidão ou o lugar da dependência? E em terceiro, eu quero te dizer: creia no surpreendente amor de Deus, que mesmo em meio aos desertos e conflitos está conosco, nunca nos desampara, nossas folhas serão verdes e não deixaremos de dar frutos. Eu quero hoje perguntar a você: como ter resultados diferentes em situações iguais? Eu não posso escolher por você, e nem você por mim. Eu fico maravilhado com o amor de Deus, que nos dá o livre-arbítrio de decidirmos para onde iremos. Mas hoje, existe uma oportunidade muito grande de sair desse domingo, penúltimo domingo de 2015, vivendo milagres e pronto para viver milagres em 2016. Eu queria te convidar a ficar de pé.